que você está achando das notícias que estão ocorrendo aí? Só aí nos sites de informações financeiras que você vai ver muitas notícias. Agora o touro está revidando o urso. Será que vai haver uma reversão e vamos voltar a continuar subindo ou é apenas uma correção aí? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo? Os gráficos eles vão mostrar isso para a gente. Talvez, se a gente ficar correndo atrás da informação para tomar decisão, a gente vai tomar uma decisão errada ou nunca vamos tomar decisões, porque as decisões são, pode olhar aí, são muito desencontradas. Tem muita gente falando que agora vai subir tudo, tem muita gente falando que é apenas uma correção, O que a gente tem que fazer é ignorar essas informações, ler sim, é muito importante ler, se inteirar das notícias, o que está acontecendo, mas esses vieses que eles incutem na nossa ideia, no nosso pensamento, a gente tem que abolir. A gente não pode permitir que isso aconteça. Claro, se você opera gráficos, porque se você opera gráficos e não o que estão dizendo por aí. E tem outra coisa, o que eles estão dizendo por aí são eles que estão falando, não é a sua ideia. Se você depende da ideia do outro para tomar uma decisão, você está fazendo errado. O que você tem que fazer? Vá construir a sua ideia, seja fundamentalista, seja qualquer coisa. Mas, se você opera gráficos, você não precisa dessas ideias. Você precisa apenas saber ler o gráfico, aquele ativo que você está lendo na tela do gráfico que você escolheu. Entendeu? É essa visão que eu tenho para position trade e é disso que nós vamos falar hoje, do Ibovespa, do dólar, do Bitcoin, do Ethereum, de alguns papéis que eu separei, nacionais e internacionais. Vamos nessa? Olá, fera! Eu sou o Elimar Santos e aqui no canal eu falo sobre análise gráfica de uma maneira simples para você proteger o teu emocional. Esse é o mais importante, esse é o ativo mais importante que você tem na sua vida, o seu emocional, a sua saúde mental, porque assim você vai tomar decisões conscientes, assim você vai tomar decisões sem interferências de outros, de notícias, do que aquele falou, ou o Beltrano Cicrano, como dizia minha avó, o Beltrano e o Cicrano falaram. Beleza? Vamos aqui para o gráfico falar já do Ibovespa, que é isso que importa, olhar os gráficos. Se você é grafista, claro. Se você é fundamentalista, aí você tem a sua escola, você tem os seus viés, decisões baseadas em outras coisas. Beleza? Vamos nessa? Já estou aqui com o gráfico do Ibovespa aberto e a gente vê nitidamente o que aconteceu. Pode olhar aí para os gráficos passados, há 4 semanas, 5 semanas atrás, que eu estava esperando o preço perder, marcar uma confirmação nessa região de suporte. Ele perdeu com força, deu nessa semana, 1 mês atrás, eu tenho um vídeo aí, é só olhar, que eu falei que este gráfico vermelhão aqui, ó, ele precisava de uma confirmação para realmente mostrar que perdeu esse suporte. Se a gente for olhar aqui a avaliação gráfica, a avaliação de candle, né, agora, a gente pode perceber que ele, em momento algum, ele perdeu essa região de suporte, que é a que está dentro desse caixote que eu já desenhei há muito tempo aí, quem acompanha o canal sabe. Aqui tem que acompanhar um atrás do outro. Não adianta você vir aqui, se você está aqui agora, somente agora, vendo e quer ver só esse vídeo, pode ir embora. É verdade, porque você vai estar olhando uma coisa só. Você tem que olhar os vídeos todas as semanas, porque isso aqui é uma história. É baseado no que o gráfico conta para você que você vai tomar a sua decisão. Não adianta, vou lá olhar o que acontece. Não faz isso com você. Em nenhum vídeo de gráfico que qualquer player, qualquer profissional esteja te passando. Se você entender isso, você já tem muito passo adiante aí de muitas outras pessoas que ficam correndo desesperadamente atrás de uma informação de compra ou venda. Esse desespero não faz bem. Então é só você observar, ó, nos vídeos passados eu desenhei esse retângulo, já tem mais de ano que eu desenhei esse retângulo aqui, mostrando a possibilidade do gráfico, dos preços, né, do Ibovespa ficar consolidado aqui nele. Porque o próprio indicador F34 já me sinalizou aqui acende vermelho, acende verde, acende vermelho, então pode ser que haja uma dificuldade aí dele. Porém, todavia, entretanto, eu venho falando também há muito tempo, quem segue o canal sabe, dessa queda daqui de cima até esse fundo aqui. Então, eu ainda acho que ele pode subir e ele depois volta aqui para vir testar esse fundo mais uma vez, ok? Com baseado em que eu falo nisso também, além do indicador F34, a gente tem o MACD
descendo de uma posição ainda muito, essa posição que ele está é muito alta, e ele estava muito alto também. Pode olhar para trás aí que você vai encontrar o MACD numa situação parecida somente na crise de 2008. Se isso faz algum sentido para você, você pode olhar o MACD nessa configuração e eu explico o MACD com essa configuração e como eu interpreto sobre compra, sobre venda pelo MACD, num vídeo exclusivo que tem aí no canal Entenda o MACD, ok? Vou deixar ele aqui na playlist, na descrição aqui abaixo para você olhar depois, tá bom? Então, são essas as nuances que eu tenho dos indicadores, é essa visão que eu tenho aqui dessa consolidação que parece estar se formando. Se você voltar num vídeo de um mês atrás, você vai encontrar aí eu falando que eu precisava de uma confirmação da perda. E se a gente olhar, que é o que eu ia fazer, se a gente olhar aqui, essa região aqui de suporte, onde este candle fechou abaixo dela, mas ele não fechou abaixo dessa mínima, então vamos colocar essa mínima como a mínima a ser perdida. Deixa eu riscar ela aqui para você, e aí você vai entender que essa mínima é a mínima mais importante até do que o suporte. Deixa eu mudá-la de cor e engrossar ela aqui para você entender o que eu vou te explicar. Isso é muito importante você observar nesses pontos de suporte, de resistência, pontos de inflexão do preço. Você entende que é um ponto que vai ter uma briga. Perceba essa linha azul que eu coloquei, baseada onde? Baseada nesta mínima aqui, na mínima deste candle, que fez uma mínima abaixo da região aqui do suporte, dessa linha de suporte que tem traçado já há bastante tempo aqui com você. Então, se você observar essa mínima, você vai entender que este candle aqui, ele não fechou, ele perdeu a mínima, mas ele não fechou abaixo dela, perfeito? E aqui, para quem não sabe, eu colori aqui os candles de forma que esse daqui, vermelho claro, é um candle de alta, abre aqui embaixo e fecha lá em cima, e esses candles de vermelho mais escuros, como este e como este, eles são candles de baixa, seria o candle vermelho se não tivesse essa regra de coloração aqui. Então, ele abre aqui em cima e fecha aqui embaixo, ok? Você entende que o candle é verde, é positivo, pela cor vermelho claro, e quando é um candle negativo, pela cor vermelho escuro. Falado tudo isso, vamos voltar a observar essa linha azul aqui. Nessa linha azul, eu quero ver a perda dela. Quando que houve, de fato, um fechamento abaixo dela? Não foi neste candle, não foi neste e não foi neste. Então, o candle que fala para mim, vou trabalhar abaixo, é este candle aqui. Neste candle aqui, você tem duas opções. Jogo a toalha no fechamento dele no final de sexta-feira, porque nós estamos falando de candle semanal, no final da sexta-feira desta semana aqui, ou espero a perda dessa mínima aqui. Quando essa mínima aqui for perdida, eu risquei o contrário. Peraí. Quando essa mínima aqui for perdida, ele está confirmando que vai cair aqui, ok? E olha só o que aconteceu. Eu falei isso nessa semana, tá? Dá uma olhada nesse vídeo, são 4 vídeos para trás aí na playlist do Position Trade. Você vai ver que eu preciso dessa confirmação aqui, perda dessa mínima. Tá lá, não vou ficar aqui, né, analisar gráfico parado é uma coisa, mas eu analisei isso daqui na época. E para analisar position, você tem que analisar o gráfico parado, não tem outra forma, tá? Eu falei que precisava da confirmação da perda dessa mínima, que aí ele é abaixo dessa linha azul aqui, que foi nessa mínima aqui, que a gente teria. E olha o que aconteceu, no candle da semana seguinte ele negou, ele falou não, voltou para cima dessa linha azul, que é baseado nessa mínima desse candle, né? E começou a subir. Olha lá, negou, falou não, nós não vamos perder, e voltou. E hoje ele está aqui fechando dentro da zona bipolar já de vermelho. Essa zona bipolar de vermelho me demonstra aqui que ele está em tendência de baixa, certo? Está trabalhando aqui numa tendência de baixa, e isso é fácil de notar, ó. São topos e fundos descendentes. Eu tenho um fundo aqui mais alto do que este, tem esse topo aqui mais baixo do que este. Então, nós temos topos e fundos descendentes. Mas, se a gente traça esse retângulo, como já tracei ele há um ano atrás, a gente vê que ele realmente está respeitando essa região de baixa aqui e voltando para dentro da consolidação. Gosto dessa consolidação? Não. Por que eu não gosto? Porque eu estou trabalhando aqui com alguns outros indicadores, que é o indicador F34 e o MACD. E isso eles me mostram que a gente está numa tendência de baixa, além da teoria de Dow aqui já mostrada, né?
que ele está numa tendência de baixa e provavelmente os movimentos de altas são movimentos que podem frustrar, ok? Feita essa explicação, eu deixo aqui a recomendação de cautela aí para compras para o Ibovespa, não se animem com isso, é uma observação para que você faça as suas análises aí, não é, estou dizendo que é para você não comprar, né, mas é para você comprar com cautela se for comprar, talvez nem né, enfim, estou só chamando a atenção, jogando luz aí amarela em cima do Ibovespa, não se anime com essa alta, eu preciso de uma confirmação melhor que ele vai subir, e aqui eu não tenho essas confirmações ainda, ok? Ok, vamos lá para o dólar então. Já o dólar, quem acompanha o canal também sabe muito bem disso, eu venho falando aí já, é só voltar os vídeos, eu não preciso ficar comprovando nada para ninguém, né? É só voltar os vídeos aí que tá aí, né? Só ver é só assistir os vídeos, acompanhe o vídeo que você vai ver. Aqui é uma região de enrosco para o preço, que é para onde está indo o Ibovespa também, né? Então, ó, ele volta, né? Olha lá, o Ibovespa está subindo, entrando nessa região. Já o dólar já esteve nessa região e está voltando para fazer o movimento que foi falado nos vídeos passados, tá bom? Ele já saiu aqui da região da zona bipolar de vermelho e está aí demonstrando uma intenção aí de queda. Este candle aqui, ó, ele precisa realmente ser perdido, esse vermelhão aqui. E ele não foi, tá vendo? Que o que acontece? A mínima dele, eu vou fazer a mesma coisa, a mesma análise do candle que foi feita lá no Ibovespa. A mínima dele é essa daqui, ok? Vou deixar aqui ela de azul, também igualzinho no Ibovespa, para que você possa bater o olho e entender. Essa é a mínima que foi marcada aí por este candle que veio lá de cima, tá? Então ele marcou essa mínima aqui. Perceba aqui, ó, que este candle dessa semana, ele interrompeu a mínima, mas ele não fechou abaixo dela. Então, um outro candle da semana passada, não fechando, ele está mostrando que ele não quer cair, ok? Agora, o que eu preciso? Eu preciso de um candle fechando, essa semana que vai entrar, fechando abaixo dessa linha azul, que é a mínima deste candle aqui. Então, se eu tiver um candle aqui fechando aqui abaixo, aí sim, eu já posso considerar que a gente tem um candle assim, tá? Com fechamento, ele abre em cima e o fechamento, ele é um candle vermelho aqui no caso, fechando aqui embaixo. Eu já tenho aí a confirmação de que ele perdeu essa mínima aqui, e aí sim ele tende a vir testar esse fundo aqui, se não rompê-lo para chegar nessa área aqui que eu já estou... Quem acompanha o canal aí sabe que essa região aqui é uma região que eu desenhei há muito tempo, ela não está desenhada aqui agora, tá? Tem esse desenho aqui, enfim, tem muita coisa aí, é só acompanhar. Funciona como se fosse uma historinha, hein? Aliás, tem muita educação, muita informação educativa nos vídeos da playlist Position Trade semanal. Vale bem a pena dar uma olhada, seguir esses vídeos aí, porque você vai entender bastante coisa. Se você tem uma estrutura de análise, vale a pena conhecer essa, e se você não entende muito bem as coisas, vale a pena tentar entender aí pelos vídeos, tá bom? Eu estou sempre explicando aí nesses vídeos bastante coisa, vale a pena, enfim, vai lá e vê se você achar que vale a pena ou não. Eu acho que vale, mas é isso aí. Vamos falar então do milho CCM FUT, que eu também gosto muito de pontuar. Tá aqui o milho, ele também parece estar refutando, ou uma correção, né? Até porque ele não está refutando, porque para ele refutar, ele precisa perder essa máxima aqui, ó, desse candle aqui, principalmente desse daqui, que foi o candle que rompeu, perder essa máxima. Como que é perder? Fechar aqui em cima dele, né? Se ele fechar aqui em cima, teoricamente ele volta para dentro dessa consolidação. Mas para mim ele já perdeu essa região de suporte aqui quando ele fechou esse candle abaixo. E aí, conforme eu fiz lá no Ibovespa, eu marco essa mínima aqui e ela foi perdida por este candle aqui, ó. Este candle aqui acabou fechando ela, acabou fechando abaixo dessa mínima, né? Deixa eu colocar ela de azul também, só para vocês entenderem a mesma linha de raciocínio. Como é que eu faço nessas regiões? Nas regiões que são regiões aí de mudança de tendência ou continuação da tendência, mas que são suportes e resistências, tá? Ou pontos de inflexões, como médias, essas coisas, eu observo muito esses detalhes. Então, esse candle aqui, ó, ele bateu aqui, perdendo, né, essa região de suporte aqui em cima, e deixou essa mínima aqui. Como eu preciso de uma confirmação que é a perda dessa mínima aqui, com o fechamento abaixo, quem me deu foi este candle aqui. Este candle me confirmou. Opa, perdi. Estamos trabalhando aqui para baixo. Só que imediatamente
a gente teve um candle de alta. E aí, o que esse candle de alta fez? Esse candle de alta foi até lá em cima, mas fechou ainda abaixo da linha azul, ou seja, confirmando a tendência de baixa. Agora eu tenho esse espaço aqui, ó, esse espaço deste candle aqui, que é o espaço, que é a nova região para o preço trabalhar. Então ele pode vir até aqui em cima de novo e aí voltar a cair. Então essa região aqui, dentro desse quadradinho aqui, é uma pequena congestão até o preço se definir para baixo novamente, confirmando de fato a perda desse suporte, desse caixote aqui, tá? E aí, se ele virar aqui para baixo aqui, pode esperar ele bem baixo aqui, quiçá cá embaixo, tá? Eu já venho falando isso há muito tempo, é só acompanhar os vídeos aí, tá bom? Vamos só acompanhar aqui. Aqui que está o segredo para a definição. Se ele volta realmente a trabalhar dentro da consolidação, dando um rompimento falso aqui, ou ele confirma aqui o candle, o próximo candle aqui, os 2 próximas semanas aí confirma aqui para baixo. E aí é só fechar os olhos na venda, tá bom? Muito bem, feito isso, vamos para o BGI FUT. No BGI FUT a gente tem aí uma visão de alta para ele, né? Ele está tentando romper essa região de resistência aqui, mas eu tenho o MACD muito alto, assim como o milho também, o Ibovespa. O MACD está muito alto, eu não acredito, conforme eu falei aqui, eu não acredito aqui no rompimento dessa resistência, eu continuo falando, por mais que ele esteja montando aqui um zigue-zague ascendente, eu não acredito aqui, tá? Não acredito. Pode subir, o preço faz o que ele quer. Quem manda no preço é ele mesmo, é o mercado. Agora, eu não mando no preço, mas eu mando na minha atitude. Eu trabalho com algumas regras, né? Eu tenho um método que eu sigo e esse método me priva de pensar em compra aqui. Por mais que o indicador esteja aceso verde, eu estou com um conjunto aqui de indicadores, né? Que não me dá a leitura tranquila. Se eu comprar aqui, não vou ficar tranquilo, né? Eu não vou ficar tranquilo. Ele pode até vir aqui, subir, testar aqui novamente essa resistência e voltar a cair, e aí sim cair muito, mas eu poderia abrir mão de ganhar isso daqui, mas eu não quero correr esse risco. Para mim, ele está com dificuldade aqui em cima, nesse preço, e ele precisa de uma correção vindo aqui para baixo. Essa é a minha visão. Estou certo? Não sei. E eu não quero estar certo também. Eu quero ter sempre a minha visão e seguir a minha visão, sempre protegendo meu capital com stops curtos e ganhos longos. É isso que eu quero. Se eu errar, eu perdi pouco. Eu não quero estar certo. Eu quero seguir fielmente, com disciplina, o meu método. É isso que eu quero. Se você tiver esse pensamento com o seu método aí, com a sua forma, seu trade system, com, enfim, o jeito que você usa, com rezas, cada um tem um jeito de operar, com a lua. Então, se você tem isso fiel, segue isso fiel, parabéns para você estar no caminho certo. Agora, se você fica atrás de recomendações de outras pessoas, trabalhando informações de notícias, enfim, aí você vai pirar. Aí não é o caminho, tá bom? Então, feito o BGI FUT, que é o nosso amigo Boi, eu vou então falar de alguns papéis que eu separei aqui para você, e um deles é o IRB. IRB deu uma bela recuperada essa semana, né? Olha só a semana dele aqui, mas ele está em zigue-zague descendente. Perceba que ele quase não trabalhou desde a queda lá de cima de 2019, do crash de 2020 aí, né? Veio daqui de 2019, desse topo, e passou para baixo da zona bipolar, e ele ainda não estressou a zona bipolar, exceto nesse momento aqui, ele não estressou a zona bipolar, né? Então, ele está bem esticado na venda, tá? Está bastante esticado na venda. Isso não implica que é para comprar, mas também não é para vender, não gosto de venda aqui. Não gosto de venda aqui, que ele já está muito esticado, pode ser que ele volte aqui para a zona bipolar. Aqui eu gosto de fazer as minhas entradas, mas aqui eu não gosto não, está longe, ele pode subir bastante, e ele fazendo essa correção daqui onde ele está até a zona bipolar, nós estamos falando de quase 40% de alta aí, e já pensou, eu estou vendido nisso? Deus me livre, não quero não. Então, eu estou fora aí de IBE, só pus ele aqui porque ele está chamando atenção. O MACD está lá embaixo mesmo, bastante esticado, bastante sobrevendido, e isso é fácil notar aqui pelo preço, e é isso, tá? Essa semana já teve uma bela de uma reação, vamos esperar se ele fechar acima dessa máxima que ele deixou aqui, na semana que está entrando, aí a gente pode sair da operação aí das vendas, tá? Quem tiver vendido tem que abandonar aí o papel, tá? Não fica não, porque ele pode vir aqui em cima, corrigir aqui em cima, ok?
Então essa é uma luz amarela aí que eu estou jogando para você. E outro papel que me chamou a atenção foi aquele do hambúrguer, né? Burger King. Então o Burger King também está fazendo um movimento bastante interessante, que é numa análise aqui, ele vem um MACD bem baixo, tá? Olha o MACD como está, muito baixo. A gente tem aqui numa visão de fundo aqui, ó, que ele não perde, tá vendo? Esse fundo desde o crash lá, ele trabalhou abaixo, mas logo voltou, refugou, né? Aí veio estressar de novo, fez um fundo mais alto do que o anterior e agora trabalhou num gap semanal gigantesco, parecendo um gap de fuga, fechando acima dos topos anteriores, ó. Então ele já está fazendo fundos mais altos e topos mais altos, porque ele já tem um topo aqui e já tem um topo mais alto do que o anterior, já tem. Pode continuar subindo e fazer um topo lá em cima, e se ele cair daqui para baixo, eu já tenho um topo mais alto. O fechamento desse candle foi acima desse topo anterior aqui. Então aqui eu tenho parecendo aí uma virada de tendência, tá? Olha lá, vê se faz sentido para você isso. Eu estou jogando luz amarela aqui, ó, MACD sobrevendido, estressado, preço também vem, né, de uma queda gigantesca aí no semanal, e ele está fazendo aqui topos e fundos ascendentes agora, correto? Então o que a gente tem aqui? Um pivô de alta já marcado, com um possível gap de fuga aí. Então a gente tem que prestar atenção nisso daí. Burger King chamando atenção para isso daí, tá? É importante observar aí qualquer mudança. Ele pode voltar para fechar esse gap? Pode. E talvez seja uma oportunidade surgindo aí. Então é acompanhar. Presta atenção no Burger King. Vamos falar de alguns papéis americanos e também dos índices. Ó, eu já estou aqui com Taiwan Semicondutor. Taiwan tem uma questão aí, todo mundo deve estar acompanhando por notícias aí, né? A gente precisa saber o que está acontecendo no mundo e a gente sabe da China, dos Estados Unidos e de Taiwan. Esse papel, Taiwan Semicondutor, é uma empresa fantástica. Só essa empresa detém 25% dos chips no mundo. Ela faz chips para celulares, faz chips, esses chips eletrônicos, né? Tudo que tem de coisa eletrônica, basicamente computador, celular, até no carro tem esses chips aí. Então, só essa empresa detém 25% dessa produção no mundo. Então veja o potencial que essa empresa ela vem investindo em novas unidades, já está saindo de Taiwan, né, com outras unidades até nos Estados Unidos, né, ela não está sediada apenas em Taiwan mais, e ela está tomando as medidas de cautela dela lá. Agora, ela é uma empresa que pode sofrer aí, não sei como é que é. Taiwan está numa região assim, numa situação assim, mais ou menos confortável, porque questões políticas ali, Estados Unidos, China e tal, mas tem essa pressão, né, política, enfim. Eu não vou entrar nesse detalhe, que meu caso aqui é gráfico, mas essa empresa chama a atenção aí, porém a atenção que ela me chama é que isso aqui é apenas uma correção, que ela vem trabalhando, rompendo aqui esse eixo aqui desse topo duplo que ela deixou, perdeu essa região de suporte aqui e vem caindo pesadamente. Agora ela está voltando com a Tilson T19 embicada para baixo, ela chegando nessa região, para mim é uma outra entrada, seria a venda, tá? Então ela pode até subir mais um pouquinho, mas tocando na Tilson, ela lança uma perna aí para continuar a queda dela. Normalmente esse gráfico pode vir até aqui, tá? Nessa região de 50 dólares aqui. Então é isso que eu vejo para Taiwan. Então não se anime com essas altas aí de Taiwan não. Um outro papel que eu separei aqui é GM, GMCO. Todos esses papéis aqui têm BDRs aqui no Brasil, tá bom? Então GM. Vamos ver GM que eu separei. GM, caramba, cadê GM? Temos aqui GM fazendo um movimento parecido. Ó, ele vem de uma queda bem forte, teve um topo duplo, muito igual, né? Topo duplo aqui em cima, perdeu esse eixo central do M. E deixa eu ver, para mim ainda falta mais um pouco aqui. Nossa, se ele vier aqui embaixo, nós estamos falando de uma queda bem acentuada mesmo, tá? Mas pelo menos aqui eu ainda acho que ele pode vir, tem como vir, tá? Até os 24 dólares aqui, quiçá nos 16. Então é importante, muita atenção em GM aí. MACD ainda alto, tá? Então tem muito ainda para cair mesmo. Para mim isso aqui é apenas uma correção até a Tilson, ok? E é isso que eu estou vendo. Vamos ver os índices Dow Jones, igualzinho, olha lá, igualzinho, mesma visão que eu tenho, correção, está em zigue-zague descendente, MACD, olha o MACD muito alto, e ele está chegando aonde? Chegando na média Tilson D19, que é uma região de venda.
Então aqui é uma região de cautela, a gente tem que prestar atenção e procurar, se estiver comprando aqui, não é legal não, porque tem que procurar por vendas, tá? Vamos ver o EWZ, que é o nossa bolsa lá nos Estados Unidos, como os americanos enxergam ela, olha lá. Ela também perdeu aqui, ó, igualzinho, a mesma análise praticamente que eu fiz do Ibovespa, né? Esse candle aqui fechou fora da região de suporte, dessa linha aqui, mas ele não foi perdido, ó, logo voltou para dentro dessa região traçada aqui de resistência e suporte aqui. Então, isso demonstra aí uma certa consolidação para o EWZ também, assim como no Ibovespa, tá? Preciso de perder esse fundo que ele deixou aqui. Aí sim eu começo a pensar realmente em quedas grandes. Vamos olhar então outro índice que é o S&P 500, igualzinho, mesma coisa, chegando aqui para fazer o teste na T19, MACD super alto, então nada de diferente do que eu já falei. E o VIX aí caindo, né? Caindo, porém a Tilson ainda verde, mas já querendo curvar aqui para baixo, tá? Isso aqui caindo é bom para as bolsas, elas sobem, ok? Porque aqui significa o medo, que significa a volatilidade das proteções, das opções que os americanos fazem para proteger as suas ações lá. Porém, preste bem atenção aqui, que aqui é uma zona, uma região de uma linha de tendência de alta, tá? Aqui é uma linha de tendência, tem esse fundo, traça aí. Aqui outro fundo, traça uma linha aqui uma região que o preço pode voltar, até para fazer o teste na Tilson e depois lançar a outra, a terceira perna. Muito importante que você entenda esses movimentos, ok? Porém, eu não gosto muito de ficar olhando esses movimentos aqui no VIX, não, que ele é bem errático, é só olhar os formatos dos candles, cheio de pavio. O que eu olho mesmo para o VIX é assim, ó, eu olho para a Tilson, se ela está verde subindo, para mim o índice do medo está subindo. Se ela está vermelha caindo, para mim o índice do medo está caindo. Essa queda aqui pode ser apenas vir fazer um teste nessa linha de tendência de alta aqui, que está aqui, né, imaginária aqui, ela não está traçada, para depois subir novamente. Então, muita atenção, muita atenção, muita atenção. A linha da Tilson ainda está verde, ok? Bom, falado isso, vamos falar também do QQQ. Gosto muito de falar desse papel. Olha lá, que interessante. QQQ. MACD. Olha o MACD, super alto também. E onde está batendo? Na T19, exatamente na T19. O que é nessa região? Essa região aqui é um ponto de inflexão. Então tem que prestar muita atenção, senão já ter vendido, para ele poder lançar outra perna para cá, ok? Então vamos falar deles, do Bitcoin e do Ethereum, que são dois papéis muito importantes. A gente tem que prestar bastante atenção. Olha lá, ele veio aqui de um topo duplo aqui, perdeu esse eixo, onde eu tinha colocado esse olho, e agora essa alta dele, para mim, é alta corretiva para esperar a Tilson aqui ou vir fazer o teste nessa região de suporte perdida, tá? Voltando até aqui em cima, é possível essa volta até os 29, 28, enquanto a Tilson também vem descendo. Então, é isso. MACD, olha o MACD super alto, precisa realmente cair aqui para baixo. Eu ainda vejo o Bitcoin nessa região aqui. Pelo menos eu vim testar esse topo aqui nos 13, tá? Pelo menos 13.500 aqui, pelo menos, tá? Pelo menos aqui, quiçá aqui para baixo, ok? É isso que eu ainda vejo para o Bitcoin. Isso aqui é apenas uma correção, porque ele está em zigue-zague de baixa, topos e fundos descendentes. Então não se anime com essa alta aqui não. A gente precisa trabalhar alta, eu preciso trabalhar assim, ó, acima da Tilson, da T19, olha só como é que é. Aqui é para baixo, tá? Isso aqui são os zigue-zagues que ele faz. Isso aí pega muitas pessoas. Eu sei que você já é experiente, entende isso. Que isso aqui é zigue-zague. Zigue-zague, zigue-zague. Como é que ele trabalha assim, né? Se você não é assim, fique sabendo que é assim que ele trabalha. Vamos ver. Ethereum, idem. Mesma coisa. Ó. A gente tem aqui praticamente, né, um topo duplo, bem feinho. Não é tão bonito quanto os que a gente vem falando. Mas olha o MACD. Olha o MACD. O MACD também muito alto. E é isso, olha lá. Trabalhando em busca de esperar ou ir até a T19 para daí lançar mais uma outra perna e continuar no seu zigue-zague descendente. Não tem outra coisa para ver aqui, tá bom? É visão de position, não é de buy and hold. Buy and hold é outra coisa, é outra conversa, ok? Mas eu gosto muito de fazer as minhas entradas de buy and hold seguindo position. Adoro, né? Olha só, são situações bem interessantes. A média vira verde e aí eu compro aqui. E olha lá o que faz. Quando ela vira vermelha, eu saio. Olha o que eu surfo. Aí eu fico esperando ela virar verde de novo e por aí vai, ok? Essa é a visão, tá? O lucro que eu tenho aqui eu deixo aplicado. Eu tiro só o que eu coloquei aqui, tiro só o meu risco. Então assim eu vou engordando, eu vou acumulando ativos, papéis, Bitcoin, o que você quiser. Pense dessa maneira para position trade, você vai engordando a sua conta ao longo do tempo, ok? Pense nisso, pense nisso. Ah,
preste bem atenção. Eu estou abrindo a minha mentoria, então fique esperto, já já a gente está falando disso daí. A minha mentoria não é um curso vendido que você vai olhar lá, eu vou pegar na sua mão e nós vamos conversar sobre mindset, estratégias que você vai ter que adotar para mudança de hábito, para que você possa suportar as pressões do mercado financeiro, seja no intraday, para day trade e até para position trade. São estratégias que eu adotei na minha caminhada e que vão funcionar para você também, com certeza, desde que você entenda, tenha conhecimento do mercado e entenda como que você se comporta olhando o mercado. Aí você vai poder sim, sem dúvida, seguir essas estratégias com muito sucesso. Aguarde um pouquinho, antes disso eu vou deixando aqui o meu abraço e você vai assistindo esses outros vídeos que eu vou deixar aqui para você continuar comigo. Um grande abraço, ótima semana para você, cheia de gain, cheia de aprendizado, conhecimento e que você fique com Deus.